Então tá, pessoal. Então nós vamos começar mais essa aula de arquiteturas avançadas. A ideia aqui é a gente fechar, então, essa parte de execução, o back-end do processador, tá? Então, a gente vai tentar conectar hoje os pontos da renomeação, despacho e execução das instruções, tá? Com execução fora de ordem. Então, avançando um pouquinho aqui, tá, então, vamos começar falando um pouquinho sobre escalonamento e despacho em ordem. Tá? Então, assim, a gente falou, né, que as unidades funcionais ou os pipelines, né, podem operar com velocidades diferentes, diferentes latências, né? E aí a gente pode, então, quebrar em vários ciclos uma unidade funcional. Isso gera alguns problemas, que é o término da instrução pode não seguir a sequência que o programador tinha estabelecido, ou seja, eu coloco para executar em ordem, mas elas ficam fora, elas ficam prontas fora de ordem, tá? E aí a gente já falou, né? Olha, a gente vai ter que controlar as dependências de dados, certificar o casamento correto entre o registrador de origem e o de destino. Tá? E basicamente, né, o que a gente já falou até agora é mais ou menos assim, olha, a gente falou da busca das instruções que vai ser em ordem, né? A gente vai ter a decodificação das instruções que vai ser em ordem, e ela pode acessar um banco de registradores para buscar os operandos e alocar uma entrada no reorder buffer. Eventualmente, ela vai poder alocar também uma entrada no memory order buffer, também conhecido como load store queue. E aí começa a parte do despacho das instruções, né? Então, o despacho da instrução é o momento que a gente checa se uma instrução pode ser executada, né? E se ela puder ser executada, quer dizer, se as anteriores a ela já foram enviadas para execução e se essa instrução tem todos os operadores de origem, eu posso enviá-la para execução, né? Então, eu posso despachar ela para as unidades funcionais em ordem, tá? Durante a execução, ou seja, durante essa etapa aqui, que a gente tem as unidades funcionais, a gente pode, então, ter instruções completando fora de ordem, tá? E aí a gente pode determinar dependências para loads e stores, né? Para verificar quando que eu posso fazer um load, quando que eu posso fazer o store, através do memory disambiguation, que a gente já falou. E a gente vai ter o final, que é a hora que ela completa a execução, que seria quando sai da execução, né? A gente vai escrever o resultado, por exemplo, no reorder buffer. E, finalmente, chega a hora de fazer o commit, né? Ou fazer a aposentadoria dessas instruções, que é quando a gente vai escrever o resultado no banco de registradores arquitetural ou na memória, né? E, nota, aqui é novamente em ordem. Então, nós temos, assim, o front-end do processador, que é até a decodificação, sempre em ordem, e o commit sempre em ordem, para garantir as sessões precisas, né? Agora, o que a gente não falou é como que nós vamos fazer esse despacho das instruções, né? Então, como que eu faço essa verificação que a instrução está pronta para ser enviada para a unidade funcional, tá? E um método bem comum de ser utilizado é o método de scoreboard, tá? O método de scoreboard, eu acho que uma boa analogia seria o método bingo, né? Onde você vai gritando os números e quem tem todos os números grita bingo, né? Seria um método parecido, tá? Então, esse método de scoreboard, ele é introduzido lá nessa máquina, o CDC 6000, tá? E ele, então, é usado para implementar um escalonamento dinâmico das instruções, tá? Então, como um bom monitoramento, um bom escalonador, o que ele faz? Ele fica olhando as instruções para ver se elas já estão prontas para serem enviadas para o despacho, tá? Por que uma instrução não estaria pronta para ser despachada? Bom, caso ela não tenha as duas origens dela, né? Por exemplo, eu quero fazer uma soma, né? Então, deixa eu pegar aqui a ferramenta de escrita, só um minutinho.
aqui. Então, eu quero fazer A recebe B mais C, né? Bom, eu tenho que ter os dois operadores de origem, o B e o C. A partir do momento que eu tenho os dois camaradas prontos, eu posso fazer a operação de soma. Eu posso despachar para fazer a soma. E então, quando a soma estiver pronta, o A estará pronto. Se eu tiver uma próxima instrução e essa próxima instrução depender de A, né? Por exemplo, fazer D recebe A mais 2. Então, a partir do momento que o A estiver pronto, esse cara vai ter o A, e aí ele pode despachar essa próxima soma aqui. Então, a ideia toda é eu ficar monitorando se eu tenho os operadores de origem, tá? Lembrando que nós temos instruções que vão levar, basicamente, né, vai levar 2 operadores no máximo de origem, né? Podendo ser um dos operadores um imediato, dado imediato, o valor que é o próprio programador que já escreveu no código, né? Então, o método de scoreboard ele fica verificando cada origem, e quando as duas origens estão prontas, bom, aí eu posso mandar para execução, tá? Esse método, ele não resolve dependências, falsas dependências, como write after read e write after write, tá? O que ele pode fazer é detectar e paralisar o pipeline. Então, assim, se eu verificar que duas instruções vão escrever, por exemplo, vamos por esse exemplo aqui, eu vou fazer A recebe B mais C e A recebe A mais 2, então, ele já poderia paralisar só pelo fato de que os dois vão escrever em A, sabe? Então, ele não vai resolver falsas dependências. O que ele ajuda é, durante as dependências verdadeiras, verificar que todos os operadores estão prontos, tá? Maravilha. Então, assim, ele sozinho não vai resolver os falsas dependências. Renomeação de registradores com hobby, esse sim pode resolver para a gente, tá? Então, o método de scoreboard, ele seria mais ou menos o seguinte: no estágio de busca, né, ele vai verificar se existem unidades funcionais disponíveis para que eu possa despachar a instrução, por exemplo. Existem unidades disponíveis para multiplicação que eu posso usar nesse ciclo, né? E ele também pode verificar se existe alguma dependência write after write, tá? Então, quem está em execução já vai escrever no registrador 3, e eu quero fazer um cálculo que vai escrever no registrador 3. Então, neste caso, eu tenho que parar, tá? Tudo bem, mas se eu tenho unidades funcionais e eu não tenho falsas dependências, então eu posso seguir adiante. O seguir adiante significa fazer a leitura dos operandos, tá? Então, eu tenho que verificar se eu tenho os registradores fonte, né? Então, se aqueles camaradas que a soma vai consumir, tá? Se eles estão prontos já. Ou se eles estão ainda em execução, eu tenho que parar, né? Não tenho o que fazer, tá? Tá. Se eles estiverem disponíveis, então eu já faço a leitura e eu começo a execução. Tá. Tá, tudo mais, beleza. E a execução, então, o que vai acontecer é, quando eu termino a execução, quando a instrução sai da unidade funcional, eu notifico o scoreboard que ficou pronto um registrador novo, né? E aí eu posso fazer, então, a última etapa, que é a escrita de resultados, tá? Então, eu posso verificar se tem instruções que estavam esperando aquele resultado que ficou pronto. Se houver alguma instrução que estava aguardando, eu aviso ela. Tá? Beleza. Então, a ideia toda vai ser isso, né? Ó, eu vou executando, né? E conforme vai ficando pronto, eu vou avisando o scoreboard para que as próximas instruções que possam estar esperando a dependência, para que elas possam ser enviadas. Tá? Tá. Agora, o que acontece é o seguinte,
Vamos pensar aqui num exemplo hipotético. Tá? Se eu tenho R3 recebe R1 mais R2. Tá? E aí eu faço alguma coisa do tipo R4 recebe R3 mais R4. E aí eu faço assim, R5 recebe R1 mais R5. Tá? Então, olha só que interessante. Nesse método do scoreboard, ele vai fazer o despacho em ordem, tá? Estritamente em ordem. Então, qual que é a ideia dele? A ideia R1 e R2 estão prontos? Estão disponíveis? Estão. Então tá. Então eu mando esse camarada aqui para execução. Eu verifico aqui, o R3 e o R4 estão disponíveis? Não, o R3 está em execução ainda. Então, eu paro aqui nessa instrução. Nota que, embora o R5, né, essa terceira instrução, exija apenas o R1 e o R5, que eventualmente podem estar disponíveis para execução, eu não faço isso. Eu barro ele. Por quê? Porque existe uma instrução mais antiga, né, que é a instrução 2 aqui, ela é mais antiga, e ela não foi enviada para execução. Então, se ela não foi enviada, eu paro as demais instruções. Eu posso ter outras aqui que estariam prontas para serem executadas, mas todas elas ficam barradas. Por quê? Porque é um despacho em ordem. Tá? Então, assim, o problema, né, que nós temos aqui é uma instrução, uma dependência verdadeira de uma instrução mais antiga, vai paralisar instruções mais jovens, que podem estar sendo decodificadas e enviadas aqui no scoreboard. Tá? Então, esse é um problema, né, que a gente vai ter que solucionar, que a gente pode solucionar. Tá? Então assim, ele aparece principalmente nesses dois códigos, olha só. Esse código nós temos uma multiplicação, uma soma, soma, multiplicação e soma. Vamos dar uma olhada, analisar um pouquinho esse código. Então, esse código da esquerda, né, nós temos uma dependência verdadeira aqui. Depois, nós temos uma dependência verdadeira aqui, né? O R1 não tem dependência nenhuma. O R3, ele vai gerar dependência aqui. Então, essa daqui é uma falsa dependência, né? Eu posso usar uma borrachinha aqui e apagar. E o R7, bom. Então, vamos dar uma olhada aqui, o R1, né? O R1, ele não causa dependência em ninguém. O R3, ele gera essa dependência e não gera mais nenhuma dependência, só aqui. Então, basicamente, olha só, eu poderia executar essa instrução ao mesmo tempo que eu executo essa instrução, ao mesmo tempo que eu executo esta instrução aqui. Eu tenho 3 instruções que eu poderia despachar ao mesmo tempo. Tá? Agora, por conta dessa instrução primária gerar uma dependência, eu não posso despachar essa, eu não posso despachar essa outra. Tá? Então, embora eu possa ter uma largura de execução igual a 3, nesse caso, eu estou tendo uma largura igual a 1. Porque quando esse camarada ficar pronto, aí sim eu vou poder, depois dessa multiplicação pronta, eu posso despachar essa instrução aqui juntas, e essa daqui. Ah, professor, mas a terceira você não pode. Por que eu não posso de novo? Porque eu tenho uma dependência, uma falsa dependência, right after right. Tá? Então lembra, embora a gente já tenha visto o Hobby que ele soluciona o right after right, o método scoreboard, somente ele, não soluciona o right after right. Tá? Então, nota que aqui a gente tem no primeiro ciclo uma largura de pipeline igual a 1, no segundo ciclo uma largura de pipeline igual a 2. Quando esses dois camaradas ficam prontos, aí eu tenho essa daqui pode ser executada, então largura igual a 1, e depois largura igual a 1 de novo, porque essa soma pode ser executada.
Então, nós temos 5 instruções e o máximo que a gente chegou aqui foi numa largura igual a 2 de despacho, né? Num paralelismo igual a 2. O código da direita, ele é muito parecido. Ele também tem essa dependência, né? Ele também tem essa dependência aqui, tá? Agora, o que ele é diferente é que uma multiplicação costuma demorar menos ciclos do que um load, um acesso à memória, né? O load ele pode demorar poucos ciclos se for um cache hit, mas se for um cache miss, ele pode demorar muitos ciclos, tá? Então, pode ser que a gente vai ter, assim, um ciclo, e aí uma instrução despachada, eu vou esperar muitos ciclos até eu poder despachar o restante das minhas instruções, tá? Então, os dois códigos têm uma coisa em comum, que é a primeira instrução para o restante do código. A diferença é que a da direita pode demorar muito tempo se for um acesso à memória RAM. Tá? Então, esse daqui é uma questão que a gente pode resolver, né? Que é basicamente isso, né? A gente está tendo muitos períodos de stall no pipeline, esperando as dependências ficarem prontas. Tá? Então, eles são parecidos porque a segunda instrução fica parada e como que eles são diferentes porque o load pode demorar muito mais do que uma multiplicação. Tá? Beleza. Então, como que eu posso prevenir essas paradas no pipeline, no despacho de instruções? Bom, eu tenho várias formas de fazer isso. Uma forma a gente já discutiu algumas vezes, que é usar multithreading. Ou seja, eu não tenho como despachar mais da thread 0, eu despacho da thread 1. Eu não tenho mais nada para despachar da thread 1, eu despacho da thread 2. E assim por diante, né? Então, a ideia de multithreading é a mesma ideia usada lá nas GPUs, né? Eu ter várias threads e eu mandar uma instrução de cada uma, despachar instruções de cada thread por vez, tá? Bom, o segundo método que a gente poderia fazer prevenir as paradas no despacho seria se eu conseguisse prever o valor, né? Porque naqueles casos eu estava esperando o valor de R3 ficar pronto. Se eu conseguir prever o que vai estar escrito no R3, eu consigo adiantar as próximas instruções, tá? Outra forma, eu poderia talvez reordenar as instruções, e aí seria um caso o compilador conseguir colocar instruções independentes no meio das instruções dependentes, tá? Então, olha só, multithreading é legal, porque eu não preciso investir em preditores, eu não preciso investir muito, mas eu preciso de multithreading para que eu preciso ter várias threads em execução para que essa técnica ganhe desempenho. A predição de valores, bom, a predição de valores depende da precisão que esse preditor vai conseguir alcançar, né? O terceiro método, ele só depende do compilador, é ótimo, né? O problema dele vai ser, e se o compilador não conseguir achar instruções independentes? Porque as instruções independentes, para ele colocar no meio das dependentes, tem que pertencer ao mesmo bloco básico, tá? Então, essas são as desvantagens de cada um desses métodos, tá? Agora, o que a gente pode fazer na arquitetura de computadores? Bom, se o problema está sendo o despacho seguindo estritamente em ordem, a gente pode, talvez, começar a fazer o despacho fora de ordem, sabe? Então, assim, nós vamos mudar o paradigma que nós estamos trabalhando, tá? Nós estamos num paradigma que nós vamos disparar as instruções na ordem que elas foram programadas, que elas aparecem no código, né? É isso que a gente está fazendo. A gente está despachando na ordem que elas aparecem no código, tá? Agora, o que eu estou sugerindo a gente fazer é, não, eu não vou fazer mais essa ordem estrita. Eu vou disparar as instruções na ordem que os operandos estiverem prontos. Se eu tenho instruções com o operando pronto, mando eles para execução, tá? Então, a gente vai ter uma mudança de paradigma, a gente vai ter um despacho fora de ordem. Então, se esse camarada está pronto para ser executado e esse também está pronto para ser executado, então eu mando eles para execução.
mesmo que esse outro está aguardando. Tá? Então, eu posso analisar meu código e verificando todo mundo que está pronto. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é assim, eu tenho A e B que vão fazer uma soma. Essa soma vai gerar o valor de C. O C vai ser usado para fazer uma soma junto com o valor D. Então, nota que eu estou montando um grafo de dependências, né? Então, basicamente, o que a gente gostaria é que, se eu tenho algum cenário assim, eu consiga fazer tudo que está disponível no momento mais breve possível. Então, se essa soma pode ser executada em paralelo com essa, eu vou executar. Mesmo que elas tenham sido programadas não consecutivamente, sabe? Elas não estão uma depois da outra. Essa daqui pode ser a instrução 0, essa daqui a instrução 1, e essa daqui poderia ser a instrução 4, por exemplo. Se a instrução 4 está pronta para ser executada antes da instrução 1, antes da instrução 2, antes da instrução 3, é isso que eu vou fazer. Tá? Então, qual que é o benefício dessa técnica? O benefício dela vai ser a tolerância à latência. Então, se essa operação aqui, eu coloquei soma, mas poderia ser uma raiz quadrada. Se essa instrução demora muito, tudo bem, porque eu vou tentar adiantar outras instruções que estão mais à frente no código para serem executadas antes. Tá? Então, vamos dar uma olhada como que a gente vai fazer esse despacho fora de ordem e o que ele significa. Tá? Então, assim, a gente pode pegar processadores, dois sabores de processadores. Tá? Esse daqui, por exemplo, o Intel Pentium, tá? Que era um processador com 2 pipelines. Tá? Então, a ideia dele era eu tinha aqui o fetch, o decode, e se as instruções não tinham falsas dependências e elas não tinham dependências verdadeiras, eu despachava elas em ordem, né, para esses dois pipelines distintos. Tá? Uma outra forma de organizar, né, esse back-end seria com as unidades funcionais, como a gente falou. Né? Então, o que nós temos agora seria assim, nós temos o fetch, o decode, e a gente tem uma janela de oportunidade. Ou seja, todas as instruções que foram decodificadas e ainda não foram executadas ficam nessa janela de escalonamento. Tá? Nessa janela de escalonamento, eu posso implementar algum método parecido com o scoreboard, eu vou precisar de alguma coisa que seja um pouco mais avançado, né? Para verificar tudo que pode ser enviado ao mesmo tempo. Tá? Claro, então agora, olha só, a gente está saindo de um paradigma onde aqui seguia estritamente em ordem, mas a saída ficava fora de ordem. Agora, nós vamos enviar fora de ordem e a saída também vai sair fora de ordem. Tá? Então, o que nós vamos ter é todo o nosso back-end vai estar fora de ordem. Não vai ser só a saída da unidade funcional. O despacho para a entrada nas unidades funcionais também vai ser fora de ordem. Tá? Por quê? Só sair fora de ordem não estava resolvendo o problema, que era o problema de uma dependência para todas as instruções seguintes que talvez não tivessem dependências. Tá? Então, esse esquema aqui é já usado no Pentium Pro, que seria o Pentium 2, e os adiante. Tá? Então, nós vamos olhar as instruções futuras para escalonar tudo que a gente pode escalonar. Tá? Agora, nota, o write back continua sendo em ordem. Tá? Então, o front-end, toda essa parte aqui, em ordem, o commit, né, o write back, em ordem também. Tá? Agora, tudo que acontece aqui no meio, fora de ordem. Out of order. Tá? Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha nesse escalonamento e despacho fora de ordem. Tá? Então, a ideia toda é, eu quero tirar as instruções dependentes
da frente daquelas instruções que são independentes, que não têm dependência nenhuma para ser aguardada, tá? Então, a gente vai fazer uma área de espera para as instruções que ainda estão aguardando, que são as estações de reserva, que é o nome dessa janela de instruções, tá? Então, estação de reserva. A gente vai poder discutir se essa estação de reserva vai ser única para todas as unidades funcionais, se vai ser para cada unidade funcional. A gente pode fazer esses sabores de implementação, tá? Mas a ideia toda é, eu quero monitorar cada registrador de origem e quando a instrução já não precisa guardar mais nenhum registrador de origem, então eu quero despachar ela o mais rápido possível, tá? Então, eu vou despachar respeitando a ordem do data flow, do fluxo de dados, tá? A dependência de dados apenas, tá? O benefício, então, tolerância à latência. Tá? Legal, então, já falamos disso. Então, o que nós esperamos? Nós esperamos sair desse modelo, que é o despacho em ordem, e chegar num modelo com despacho fora de ordem, tá? O despacho fora de ordem, então, se alguém tiver que esperar, tudo bem. Ele espera, mas as instruções à frente podem ir sendo adiantadas. Com isso, olha só que interessante, aquele exemplo que a gente utilizou de 5 instruções, né? Supondo ali que a multiplicação demore 1, 2, 3, 4 ciclos para ficar pronta a execução, então nós saímos desse modelo que demora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ciclos para um modelo que demora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ciclos ao total. Tá? Então, se a gente olhar somente depois do pipeline estar cheio, né, olha que interessante. Nós temos aqui uma instrução pronta, uma instrução pronta, uma instrução pronta. Não temos nenhuma instrução pronta, nenhuma instrução pronta, nenhuma, e só então eu tenho instrução pronta, instrução pronta. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 9 ciclos, eu tive apenas 5 instruções prontas, sabe? Agora, no segundo modelo, com execução fora de ordem, a gente tem 5 ciclos, 5 instruções prontas. Tá? Então, a gente está conseguindo manter o pipeline com uma vazão muito boa. Né? Não adianta a gente conseguir fazer o fetch de muitas instruções se a gente não conseguir terminar muitas instruções ao mesmo tempo. Tá? Então, esse daqui seria o potencial de ganho. Né? A gente poderia salvar esses ciclos aqui. Beleza. Então, vamos adiante um pouquinho, tá? Então, a gente falou ali que a gente precisa desse algoritmo novo, que é o algoritmo de Tomasulo, né? E esse algoritmo de Tomasulo, ele surge ali na década de 60, tá? 1967, teve esse artigo, tá? Que era habilitando a execução fora de ordem, tá? Com renomeação de registradores, que foi inventado pelo Robert Tomasulo. Tá? Então, ganhou o nome dele. Tá? Embora esse algoritmo, né, ele tenha sido inventado lá em 67, a gente não utiliza exatamente o mesmo algoritmo, a gente utiliza uma variante dele. Tá? Por que uma variante? Porque o algoritmo dele não suportava exceções precisas. Então, atualmente, a gente utiliza esse algoritmo de Tomasulo, que é muito parecido com o método de scoreboard, tá? Mas a gente utiliza junto com o Rob para dar suporte a exceções precisas. Tá? Então, o que esse algoritmo ele precisa são dois componentes principais, que é a estação de reserva. A estação de reserva a gente já viu, que é basicamente o método scoreboard, né? Que é a gente guarda as origens de cada instrução. Então, eu quero ficar esperando para executar uma soma,
Então, eu vou carregar a origem 1 dessa soma, a origem 2 dela, e quando as duas estiverem válidas, eu posso mandar a soma para a unidade funcional. Tá? Então, esse é o scoreboard. Agora, o que o Tomasulo precisa também é um método de fazer a renomeação de registradores. Por que eu preciso fazer a renomeação de registradores? Para evitar falsas dependências. Porque caso eu tenha R3 recebe alguma coisa e R3 receba alguma coisa, eu posso executar as duas ao mesmo tempo, se elas não tiverem dependências verdadeiras, se eu tiver a renomeação de registradores. Tá? Então, esses são os componentes principais. A gente já vai chegar num exemplo completo. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha mais sobre como que era proposto, né, esse algoritmo. Então, a ideia inicial do algoritmo é a seguinte: se houver uma estação de reserva disponível, antes da renomeação, tá? A gente vai inserir na estação de reserva aquela instrução mais os operandos renomeados. Tá? Vamos pensar, por enquanto, só assim: eu vou pegar os operandos que aquela soma vai precisar e colocar dentro da estação de reserva. Tá? Então, a renomeação só vai ser feita se houver a estação de reserva disponível. Se não tiver estação de reserva disponível, ou seja, a minha janela de instruções está toda preenchida, então eu vou parar eu paro o despacho, não posso fazer nada. Tá? E, eventualmente, a decodificação vai parar, e, eventualmente, o FET vai parar. Tá? Então, primeira coisa, alocar uma entrada na estação de reserva. Tá. Dentro de cada estação de reserva, né, cada instrução, então, vai ficar observando sempre um barramento compartilhado, que é o barramento das unidades funcionais que terminaram de executar alguma coisa. Então, uma unidade funcional terminou de executar uma soma, ele avisa nesse barramento compartilhado, falando: olha, o valor agora do registrador 3 está pronto, está aqui o valor. E assim, todas as instruções dentro da estação de reserva ficam observando os operadores que elas estão aguardando. Tá? E nota, como dentro da estação de reserva nós vamos estar trabalhando com registradores renomeados, nós não vamos ter o problema de falsa dependência. Porque se eu vi passando ali pelo barramento o R3, só vai ter um R3 sendo escrito. A outro R3 que eu gostaria de escrever vai estar com outro renomeado para outro nome de registrador. Tá? A gente já viu como faz o renomeação de registradores lá atrás. É um método parecido. Tá? Por enquanto, a gente não está interessado muito em como que faz a renomeação. Tá? Só como faz o despacho da instrução. Tá? Então, esquece um pouquinho a renomeação. Vamos falar somente do despacho. Então, quando todos os operadores estiverem disponíveis, a instrução está pronta para ser despachada, e se tiver uma unidade funcional, a instrução é despachada. Tá? Quando a instrução termina, o que acontece? A gente avisa esse barramento compartilhado, falando qual que é o registrador que ficou pronto e qual o valor que ficou pronto. Tá? E aí, toda a estação de reserva pode observar e fazer o casamento e tudo mais. Tá? Então, esse daqui basicamente foi a ilustração, né? Eu só dei uma repaginada nela, mas foi um método que o Tomasulo propôs lá no IBM 360-91. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a memória de dados vindo aqui no load buffer e memória de dados sendo acessado pelo store buffer. Tá? Então, quando for load, instruções de load, eu vou usar aqui. Quando for instrução de store, eu vou usar esse trecho aqui. Tá? Agora, a gente está interessado em como que acontece realmente o despacho. Então, o despacho acontece mais ou menos assim. Eu tenho o front-end alimentando com instruções decodificadas. Tá? Então, aqui são as instruções que eu quero executar. Essas instruções que eu quero executar, vamos supor que eu tenho a unidade
a unidade de ponto flutuante que faz soma e subtração, tá? E a unidade de ponto flutuante que faz multiplicação e divisão, tá? Então, eu pego e coloco as operações nas estações de reserva para a unidade, para a operação que eu quero fazer. Então, se é uma operação de soma, ele vai vir para essa estação de reserva. Se é uma instrução de subtração, vai vir para essa estação de reserva. Se for uma instrução de multiplicação, vai vir para outra estação de reserva. Tá? Então, aqui nós temos uma estação de reserva distribuída, de acordo com o tipo de operação que vai ocorrer. Tá? Tá, mas o que acontece? Acontece o seguinte, eu preciso acessar os registradores para verificar, por exemplo, se eu quero fazer uma soma entre R1 e R2. Então, o que eu faço? Eu leio R1 e R2, se eles estiverem prontos, ou seja, se eles estiverem com os valores mais recentes possíveis, eu venho, copio os valores e a instrução está pronta para ser despachada para a unidade funcional. Quando aquela instrução de soma fica pronta, ela avisa nesse barramento unificado. E ele avisa, por exemplo, vamos supor que eu estou produzindo o R3, que é a soma de R1 mais R2. Tá? Então, eu aviso, olha, o R3 ficou pronto e o valor está aqui. Se a multiplicação, por exemplo, precisa do R3, ele obtém aquele valor que está passando ali e fala, opa, eu já tenho um valor aqui que eu preciso. Tá? Quando aquela multiplicação tiver todos os valores que ele precisa, ele é despachado para a unidade funcional. E assim por diante. Tá? Então, nota que nós não temos o hobby aqui, porque o algoritmo, quando foi proposto, ele não tinha suporte a exceções precisas. Tá? Então, aqui, se houver uma exceção, uma divisão por zero, bom, eventualmente algumas coisas já foram escritas no banco de registradores e a vida é assim. Tá? Então, é mais ou menos como era tratado lá na década de 60. Tá? Muito bem. Agora, como que fica a execução fora de ordem com as exceções precisas? Tá? Então, esse é o ponto legal que a gente quer chegar, né? Como que fica isso tudo com o que a gente já aprendeu de exceções precisas? Bom, então, a gente vai precisar, durante a renomeação de registradores, associar um tag com cada dado, né? Então, eu preciso de um registrador físico para cada registrador que eu quero escrever, tá? E eu vou precisar de um buffer para guardar as instruções até que elas fiquem prontas na ordem, né? Então, assim, até que a mais antiga fique pronta, eu preciso que todas as demais fiquem num buffer, que a gente já viu que esse buffer vai ser o hop, né? O reorder buffer. As instruções vão ficar atentas ao tag. Quando o tag é propagado, eu vou lá e pego esse tag. Tá? E de restante é o que a gente já viu. Tá? Muito bem. Então, a gente vai fazer a renomeação de registradores, como a gente viu lá no caso do hop. Tá? E lembrando, a renomeação de registradores, ela resolve dependências de saída e antidependência, que não são dependências verdadeiras. São aqueles casos que eu tenho. R3 sendo escrito depois de R1 mais R2. E eu tenho uma outra instrução que escreve R3 é igual a R4 mais R5, por exemplo. Né? Então, uma falsa dependência, uma dependência de write after write. Né? O que poderia acontecer aqui, se essa for executada antes que a primeira, o valor vai ficar invertido lá no final do dia. Tá? Agora, o outro caso que pode acontecer, deixa eu pensar aqui, seria eu fazer R4 receber R6 menos R7. Então, aqui nós temos uma escrita após a leitura, né? Write after read, que também é uma falsa dependência. Não tem dependência aqui.
né? Agora, o problema surge se esse cara for despachado antes desse, porque ele vai alterar o R4 e depois eu vou querer o R4. Então, a renomeação de registradores vai resolver esses dois problemas, write after write e write after read. Tá? Fazendo como? Dando nomes diferentes para cada registrador. Então, se eu desse o nome aqui de R3, só que para esse caso aqui eu desse o nome de R10, eu já não teria write after write. Se nesse caso aqui que eu ligo o R4 e em vez de eu chamar de R4 eu chamasse de R11, eu não ia ter o write after read, né? Então, a renomeação de registradores funciona dessa forma, né? Dando nome novos aos registradores e assim eles podem ser executados fora de ordem, que não vai impactar. Tá? Maravilha. Então, o que nós vamos ter vai ser basicamente duas montanhas aqui no nosso pipeline. A gente vai ter o buffer de reordenamento, que vai ser grande, vai ser o hobby, né? E nós vamos ter a janela do escalonador de instruções, que também vai ser grande, porque ele tem que guardar todos os operadores que estão por vir, né? Que estão sendo lidos e os que estão sendo esperados, tá? E aí, então, isso daqui vai ocupar bastante área de projeto, isso daqui vai ocupar bastante área de projeto, tá? Então, brinca-se, né, que são duas montanhas que vai ter no pipeline, tá? Duas montanhas porque são duas coisas que ocupam bastante espaço no hardware. Tá? E aí nós temos as unidades funcionais. Então, nós temos o front-end todo em ordem, o back-end fora de ordem, mas o back-end, na hora de fazer o write-back, vai ser em ordem também. Tá? Então, nós temos toda uma região aqui que é fora de ordem. Muito bem. Se nós dermos uma olhada, né, isso daqui é o processador ali em 95, né? Seria uma visualização de processador superescalar, né? Então, nós temos aqui o pré-decodificação, aí eu tenho o instruction cache, deixa eu pegar aqui, instruction buffer, que vem da instruction cache, eu tenho a estágio de decodificação, renomeação e despacho, e aí eu tenho os buffers de instrução de ponto flutuante, o buffer de instruções de inteiro. E aí eu tenho as unidades funcional de inteiro, de ponto flutuante e as de inteiro, né? E eu tenho o reorder buffer e o banco de registradores, né? Arquiteturais que eu atualizo no fim do dia. Tá? Então, e aqui o banco de registradores de ponto flutuante. Tá? Então, se a gente pegar um esquemático de um processador moderno, lançado esse ano, né, 2023, ele vai ser muito parecido com esse de 95. Tá? Ele vai ter as janelas de instrução, as estações de reserva, né? Que pode ser distintas ou pode ser unificado, ele vai ter os bancos de registradores arquiteturais e vai ter o hobby que cuida da organização. E o que nós temos aqui, que é bem interessante, é o seguinte, eu tenho o despacho conversando com o hobby, eu tenho as unidades funcionais conversando com o hobby, né? Então, e aqui o commit estaria fazendo a remoção do hobby das instruções mais antigas. Então, o que eu quero chegar agora é em um exemplo de como funciona todos esses componentes passo a passo. Tá? Então, o que nós vamos observar aqui são, o front-end não me interessa agora. Tá? Então, vamos supor que o decode buffer está cheio de instruções, tá? E não vai entrar mais nada no decode buffer, tá? Nesse exemplo. Então, eu tenho instruções, 5 instruções, são as mesmas que a gente estava analisando antes. Então, eu tenho uma dependência verdadeira aqui, eu tenho uma dependência verdadeira aqui, né? O restante são instruções que podem ser executadas ao mesmo tempo. Só que eu tenho falsas dependências, olha só, R1 e R1. Então, se eu executar essa instrução aqui, a terceira, antes da segunda instrução, eu vou ter um problema, né? Se eu não renomear os registradores, tá? Porque eu vou estar mudando o valor do R1 antes da instrução ser executada, que usa o R1, tá?
Então, nós temos algumas falsas dependências, tá? Aqui temos outra falsa dependência, né? Entre esse cara e esse cara aqui, o R7 e o R7, tá? Entre o R3 aqui e esse R3 também é uma falsa dependência. Então, a gente está interessado em ver como que essas instruções vão se comportar durante a execução, tá? Então, essa é a mais antiga, a multiplicação é a mais antiga, a soma é a mais nova. O que nós temos mais? Nós temos o Register Alias Table, o RAT. Tá? O RAT, nesse caso, ele tem os valores, tá? Ele não está naquele esquemático que usa o Unified Physical Register File, que a gente falou na aula passada. Mas daria para adaptar esse exemplo para aquele caso também, tá? Do Unified Register File. Nós temos, então, os diversos registradores, tá? São os registradores arquiteturais, R0 até o R9. Por que R9? Bom, poderia ser R32, tanto faz, tá? Aqui só um exemplo. Nós temos o bit de validade e qual valor está dentro de cada registrador em cada momento. Então, tem o valor 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Tá? Todos estão válidos. Nós temos uma estação de reserva para unidade lógica aritmética e uma estação de reserva para a estação de multiplicação e divisão. Poderia ser uma só para inteiros, outra só para pontos flutuantes, esse tipo de coisa. Tá? Mas no nosso exemplo aqui está de bom tamanho. E o que nós temos também? Nós temos o ROB, o Reorder Buffer. Então aqui nós temos a entrada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse daqui é uma fila circular e ela está vazio, o ROB está vazio. Tá? Então, nós vamos começar a popular o ROB do 0 até o 7. Tá? Cada entrada, eu coloquei aqui alguns valores. Tá? O upcode, se é uma soma, né, que seria esse cara aqui. Né? O registrador de destino, R3, o valor de destino, ou seja, qual valor vai ser escrito, a validade do destino, se ele já está pronto ou não, e se já foi executado ou não. Então, aqui estão os campos, e nós temos as unidades funcionais, a unidade lógica aritmética, a unidade de multiplicação. A unidade lógica aritmética, a gente, nesse exemplo, vai demorar 2 ciclos, tá? O ciclo 1 e o ciclo 2. No terceiro ele fica pronto. E aqui nós vamos demorar 1, 2, 3, 4 ciclos, no quinto ficou pronto. Tá? Maravilha, vai ser pipeline. E o que mais? Nós vamos ter aqui no nosso teste de mesa o clock para dizer o que está acontecendo. Tá? Agora, eu já adianto que o clock, eu vou andar meio clock algumas vezes. Tá? Por que eu vou andar meio clock? Porque eu quero simular um pipeline super escalar de 2 vias. Tá? Então, um super escalar de 2 vias, por isso eu vou ter o clock 1, meio e clock 1, por exemplo. Tá? Para simular a primeira instrução sendo despachada e a segunda instrução no mesmo ciclo sendo despachada. Tá? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada o que acontece no primeiro clock. Tá? Então, eu vou pegar a primeira instrução, a instrução mais antiga do decode buffer, tá? Lembra, eu vou consumindo em ordem do decode buffer. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e alocar uma entrada no ROB, colocar uma multiplicação lá dentro do ROB. Eu vou verificar se eu tenho uma estação de reserva disponível e eu vou alocar uma estação de reserva. Tá? E eu vou obter o R1 e o R2. Tá? Então, eu pego o R1 inteirinho e eu vou fazer uma cópia dentro daqui da origem. Desculpa, eu copiei do R0 e R1. Tá? Eu tenho que modificar né, aqui deveria estar se chamando R1, R2, R3, R4 e não R0. Tá? Eu preciso ajustar isso depois. Mas vamos lá. Então, eu estou copiando os registradores 1
e o registrador 2, tá? Eu vou só colocar aqui os números corretos, tá? Mas aqui o 3 eu tô... Puxa vida. Tem um problemão aqui, né? No exemplo, deixa eu ver. Tá. Então, aqui deveria estar 0 e aqui está 1. Tá? Aí sim ficaria correto. Tá. Então, vamos lá. Eu vou pegar as duas origens e vou copiar para dentro aqui da estação de reserva nas duas origens. O que isso vai me dar? Isso vai me dar o seguinte, olha só, o bit de validade vai estar setado como 1 e 1, ou seja, ele está pronto para ser executado. Tá? Quando ele estiver pronto, quando ele sair da unidade funcional, onde que ele vai escrever? Ele vai escrever no R3. Tá? Mas o R3 agora ele vai ser renomeado. Então, quem quiser o R3, agora vai ter que ir lá dentro do hobby, na posição 0 do hobby, porque naquela posição 0 é onde vai estar o R3 pronto. Tá? Então, isso é a renomeação. E a partir de agora, o bit de validade está zerado. Então, vamos checklist do que a gente fez. Alocamos uma entrada no hobby, alocamos uma entrada na estação de reserva, obtivemos as duas origens, R0 e R1, copiamos para dentro da estação de reserva e o destino foi renomeado. Agora, quem quiser o R3 vai ter que ir lá no hobby 0 para pegar o R3. Beleza. O que mais pode acontecer aqui? Nós podemos pegar a próxima instrução e a próxima instrução a gente aloca na estação de reserva e a gente aloca no reorder buffer. Tá? Então, nota que na mesma ordem que está saindo do decode, está ficando no reorder buffer, como esperado. Legal. Agora, nós vamos obter os dois operadores, R3 e R1. E olha só, quando ele copia o R3, ele copia o valor que estava lá. Como que estava? Estava falando que ele não está válido e, se quiser o valor, é o valor HOB 0. Então, renomeado para 0. E, então, se ele não está válido ainda, não importa que o R1 já está válido. Ele não está pronto para ser enviado para execução. Tá? Então, ele não pode ser enviado para execução. Mas nota que essa instrução também vai querer escrever no R3. Se ela também quer escrever no R3, nós vamos renomear o R3 de novo. Quem quiser o R3, daqui por diante, vai ter que ir lá no hobby na entrada 1, para obter o R3. Tá? Então, vou limpar aqui. E acabou a segunda operação que a gente faria nesse clock. Tá? Eu fiz em sequência, isso pode ser executado em paralelo. Tá? Eu fiz em sequência para a gente entender, né? Porque senão ia ser uma bagunça. Legal, o que acontece agora no segundo clock? Quando chega realmente o clock 2, aquela instrução que estava pronta para ser executada é despachada. Tá? Então, agora aconteceu o despacho utilizando o algoritmo de Tomasulo, basicamente. Né? Utilizando o RAT junto com a estação de reserva. Tá? Só que, claro, a gente está fazendo igual um processador moderno que tem o reorder buffer. Tá? Muito bem. Nesse modelo aqui, a gente está usando o design do reorder buffer, que é o Data in the ROB. Tá? Lembrando que a gente poderia usar um outro design. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora mais duas instruções do decode e nós vamos pegar elas e colocar nas estações de reserva. Então, primeiramente a soma, aloco uma entrada no hobby, coloco a soma. Copio os operadores R6 e R7. R6 e R7 são copiados para dentro da estação de reserva, né? E o R1 agora vai ser renomeado. Quem quiser o R1, agora vai no hobby, na entrada 2. Tá? Então, aqui, olha só, esse daqui é o ponteiro que eu estou colocando para o hobby. Né? Eu estou escrevendo o número do hobby que vai ficar o valor. Então, não está mais válido.
Avançamos. Segunda metade do clock 2, né, o que que aconteceria? Eu vou pegar e colocar mais uma instrução para dentro do hop. Então, mais instrução dentro do hop significa que eu vou obter o R6 e R8, copiar para dentro da estação de reserva onde eu aloquei, R6 e R8. Eu vou pegar o destino e vou renomear novamente. Então, olha só, é a terceira vez que eu estou renomeando o R3. O R3 já tem 3 nomes distintos. Agora ele está sendo chamado de HOB3. Né? E essa que é a beleza da renomeação de registradores. Né? Eu posso executar essa instrução antes das demais. Por quê? Porque, na verdade, eu não vou escrever no R3, eu vou escrever no HOB3, que é essa posição aqui do HOB. Tá? E isso que vai garantir a resolução das falsas dependências. Então, eu já renomeei a minha segunda instrução, já coloquei ela na estação de reserva, já aloquei no hobby também. Então, agora a gente vai terminar esse clock, né? E nós vamos para o próximo ciclo. No próximo ciclo, olha só que interessante, a gente vai começar a ver a execução fora de ordem, onde uma instrução foi enviada sem que a anterior, a que chegou antes que ela, tenha sido enviada para despacho. Né, tenha sido despachada, tenha sido enviada para execução, que eu quero dizer. O que mais está acontecendo? Os pipelines estão andando, né? Então, a cada ciclo, aquela instrução lá do HOB 0 está avançando, a do HOB 1 está avançando também. Tá? Falta mais uma para a gente renomear, essa soma aqui. Então, novamente, ela vai escrever no R7, o R7 agora vai ser renomeado para o hobby que vai cuidar de preparar a execução do R7. Maravilha. Bit de validade agora está setado como falso, então se alguém quiser o R7, tem que ir lá no hobby 4 e verificar se lá no hobby 4 está pronto. Tá? Aloco também na estação de reserva, copiando o R3 e o R9 aqui dentro. Tá? Nota que, olha só, eu copiei o R3 e o R9, né? Esse cara aqui e esse cara aqui. Tá? Então, o R9 está pronto, mas o R3 não está pronto, ele não está válido. Portanto, aquela instrução não está pronta para ser executada. Então, eu fico aguardando até que alguém produza o resultado do hobby posição 3. Quando eu ver no buffer falando, olha, o hobby posição 3 ficou pronto, opa, eu quero aquele dado. E aí eu vou copiar aquele dado aqui para dentro. Nesse momento eu copio os dados e aí vai ficar pronto para envio. Dá uma olhadinha então. Então o clock 4 chega aqui e a partir de agora eu tenho que esperar as instruções saírem, né, da estação da unidade funcional. Tá? Então no clock 4, esse camarada aqui vai ficar pronto, essa soma vai ficar pronta. E ela fica pronta, então é a segunda instrução e ela está ficando pronta antes. É a terceira instrução e está ficando pronta antes da primeira instrução e da segunda instrução. Tá? Isso é legal, né? Então, a gente está vendo realmente a execução totalmente fora de ordem. O despacho e o término. Quando fica pronta, o que vai acontecer? Eu aviso, né? Olha, o hobby na posição 2 ficou pronto e o valor é o valor 30. Então, quem estiver esperando o hobby na posição 2 vai copiar o valor 30. Tá? Eu posso tirar da estação de reserva, eu poderia já ter tirado antes, quando eu despacho, tá? Ou eu posso tirar na hora que fica pronto, tanto faz, né? Eu imagino que os processadores modernos tiram logo na hora do despacho, né? Despachou para a unidade funcional, eu já tiro da estação de reserva. Muito bem. Então, essa informação, HOB2, valor 30, é o que estaria passando pelo Unified Bus, tá? Unified Data Bus.
que seria um barramento que tem que avisar todas as entradas, que, olha, aquele registrador ficou pronto. Tá? Muito bem. Que mais? Joia. O dado, lembrando que é um design data in the ROP, eu coloco o dado dentro do ROP. Tá? Então, esse dado vai ficar esperando aqui. Quem quiser utilizar o valor de R1 produzido pela instrução de soma, né, segunda instrução de soma, vai ter que ser referenciado a essa posição do ROP. Tá? Até que o estado arquitetural seja atualizado no RAT. Então, vamos avançando. Uma instrução de multiplicação fica pronta, eu aviso. No próximo ciclo, alguma coisa começa a acontecer de diferente, que é, como eu verifiquei que o hobby mais antigo está pronto, foi executado, terminado com sucesso, eu vou fazer o commit dele. O commit é o quê? Eu copiar o valor de destino para dentro do registrador de destino. Tá? Dentro do registrador de destino, que é o R3. Então, o R3 agora recebeu o valor 2. E aí ele vai fazer uma pequena comparação. Esse ponteiro para o hobby está apontando para essa posição do hobby? Não, não está. Então, nesse caso, o bit de validade continua zerado. Porque esse cara não foi o último a produzir o resultado do hobby, do R3. Existe outra instrução que ainda está por vir que vai atualizar o R3. Tá? Então, eu atualizo o valor aqui, mas ainda eu estou só dizendo assim, olha, se alguém quiser o R3, o valor mais fresquinho não é o número 2. O valor mais fresquinho está vindo lá para frente. Tá? Eventualmente vai ser esse daqui, ó, 247. Tá? Joia. Então, nota que as instruções vão ficando prontas e conforme as instruções vão ficando prontas, eu pude despachar a instrução que estava guardando aquela dependência inicial. Tá? Então, várias coisas estão acontecendo. O commit está consumindo uma entrada do hobby, né? Enquanto eu pude despachar as instruções. Tá? Maravilha. Então, nesse ciclo nada acontece. No próximo ciclo, o hobby posição 1 fica pronto. Então, quer dizer que eu posso fazer o commit dessa daqui no próximo ciclo. No próximo ciclo, faço o commit do hobby. O hobby 4 ficou pronto, então eu escrevo o valor. Como eu estou fazendo o commit, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no R3, colocar o valor novo. Coloquei o valor novo no R3. Verifico se o R3 está apontando para cá. Não está apontando. Então, o bit de validade continua como falso. Tá? Muito bem. E vamos avançando. Próximo ciclo, a instrução do hobby2 está pronta. Eu posso fazer o commit. Próximo ciclo, posso fazer o commit. E assim por diante. Tá? Claro, eu acho que eu não tomei o cuidado aqui de fazer os commits 2 de largura 2, né? Mas eu poderia fazer 2 commits ao mesmo tempo, né? Se meu pipeline é de largura igual a 2. Tá? Última instrução que atualiza o R3, copia o valor para dentro do R3 e como ele verifica que ele é o ponteiro, né, para o R3, aí o bit de validade fica 1. Tá? Então, no fim do dia, quando todas as instruções ficam prontas, todos os bits de validade ficam prontos. Tá? Então, esse daqui é o estado arquitetural consistente. Vamos pensar aqui se em algum momento, né, por exemplo, essa multiplicação aqui fosse uma multiplicação que desse um overflow ou alguma coisa assim. Né?
Ou a soma desse um overflow, né? Eu acho que faz mais sentido. A soma fazer um overflow. Então, se a soma cria uma exceção, o que eu posso fazer? Muito simples. Vamos supor que, nesse caso, aqui eu teria uma exceção. Eu vou e apago todas as entradas mais novas do hobby, elimino tudo isso. Eu não escrevo no registrador, né? Porque aí é uma exceção, então eu teria que jogar fora essa instrução, tá? Eu ajustaria o PC para o tratador de exceções, tá? Eu jogaria fora tudo que tiver aqui no decode buffer, tá? Tudo que tivesse no reservation station. E, que mais? Deixa eu pensar aqui. E eu setaria todos os bits de validade como 1. Ou seja, eu eliminaria todos os ponteiros para o hop. Tá? Então, dessa forma, eu consigo criar um estado arquitetural consistente para qualquer instrução. Quando aquela instrução for a mais velha, eu elimino todas que são mais jovens, limpo todo o pipeline e seto os bits de validade. Assim, eu tenho o estado arquitetural consistente com aquela instrução que causou exceção. Tá? Professor, mas o que acontece se for um branch? A mesma coisa. Tá? Eu posso esperar o branch ser a cabeça do hobby. Quando ele for a cabeça do hobby, eu faço essa limpeza toda. Professor, eu preciso esperar ele ser a cabeça do hobby? Depende. Eu posso usar, por exemplo, o history buffer para branches, para guardar estados arquiteturais, para que eu não precise aguardar ele ser o cabeça do hobby. Tá? Então, tem várias técnicas que a gente pode utilizar, uma no topo da outra, para melhorar o desempenho. Bom, esse era então o exemplo passo a passo. Tá? Agora a gente vai falar sobre estações, as estações de reserva. Então, a janela de instruções, né, ou a estação de reserva, ela pode ser centralizada, tá? Ou seja, eu tenho uma estação de reserva única para qualquer tipo de instrução, ou eu posso ter estações de reserva que são, por exemplo, uma para cada unidade funcional. Tá? Então, qual que é a diferença? A diferença é, aqui eu tenho estações especializadas, né? Então, estações especializadas em ULA, especializadas em branch, especializadas em load, especializadas em store, especializada em divisão e assim por diante. Né? Aqui eu tenho centralizada, quer dizer que eu tenho que ser capaz de guardar qualquer tipo de instrução aqui dentro e despachar para qualquer unidade funcional. Quais os pontos positivos e negativos de cada um? Né? Então, a centralizada, tá? É legal porque elas são particionadas dinamicamente, né? Por exemplo, se todas as instruções são soma, eu uso ela toda para soma, né? Todas as entradas podem receber instruções do tipo soma. Se eu tiver um monte de loads, ela está preparada para receber um monte de loads, né? Então, eu tenho uma ideia de que eu otimizo o meu armazenamento em hardware com uma estação centralizada. Tá? O ponto negativo é eu tenho que prever todos os tipos de campos que eu preciso para qualquer tipo de instrução. Tá? Então, para load, store, branches e tudo mais. Eu tenho que pensar no número de portas de leitura dessa janela, porque o tamanho do issue, né, a largura do meu pipeline é o tanto de portas que eu tenho que ter para conseguir despachar o suficiente. E eu posso ter uma lógica de controle de roteamento mais complexa, porque aquela estação de reserva unificada vai poder despachar para qualquer unidade funcional. Na distribuída, isso já não acontece, né? Então, a gente consegue ver aí qual que é o trade-off, né? A troca que eu vou ter entre uma e outra. Tá? Bom, o que eu posso ter e se múltiplas instruções se ficarem prontas ao mesmo tempo? Bom, a ideia é que eu pegue a mais antiga e dê preferência para ela, né? Ou eu poderia pegar aleatoriamente uma delas que ficou pronta e despachar,
tá? Ou a mais crítica, ou seja, a que causa mais dependências, eu poderia despachar primeiro, tá? Então, basicamente, a mais velha a ser despachada primeiro costuma ser ok, né? Existe esse artigo de 92 que diz que tanto faz a política, né? Se a janela for grande o bastante, tanto faz qual que eu vou escalonar, né? Claro, a gente poderia revisitar esse artigo e verificar se para a carga de trabalho atual isso ainda é válido, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá. Então, a gente poderia pensar num exercício, né, do tipo, olha, pense nessas instruções aqui e quantos ciclos vai acontecer numa máquina sem pipeline, quantos ciclos vai acontecer numa máquina com pipeline e despacho em ordem, e quantos ciclos vai acontecer numa máquina com pipeline com despacho fora de ordem, RAT, ROB e tudo mais. Tá? Para isso, a gente precisaria de algumas latências, né? A gente pode ter essas latências aqui. Tá? Então, esse exercício fica aí sugerido para vocês tentarem fazer. Tá? Agora, para encerrando essa aula, o que eu queria aqui é chegar e dar uma olhada nesse processador, que é um processador mais moderno, né? O processador Skylake. Então, o processador Skylake ainda é dessa década, né? E esse daqui é o esquemático dele, tá? E eu imagino que nesse ponto da matéria, a gente já cobriu muitos dos aspectos que temos num processador moderno, tá? Então, esse processador ele é dividido aqui entre o front-end, né, e o back-end, tá? Que é o Execution Unit aqui, Engine, né? Execution Engine. Vamos dar um zoom aqui para a gente observar melhor. Então, front-end, a gente já falou da WOP Cache, né, que era a Trace Cache, né, a Trace de micro-operações. Tá? A memória cache a gente vai falar mais para frente. A TLB também a gente vai falar mais para frente, porque ele faz parte do subsistema de memória. Mas o que o processador Skylake faz? Ele carrega 16 bytes para cada ciclo, ou seja, ele faz um fetch de um bloco de dados. Esse bloco de dados ele vai ficar num buffer, né, de instruções e começa a ser pré-decodificado. Depois de ser pré-decodificado, eu tenho aqui a fila de instruções, né, que ele é enviado para esses decodificadores, tá? E aqui nós vamos transformar essa macro-op em micro-op, tá? Então, a gente vai transformar uma operação em várias micro-operações, tá? A gente já falou, então, desse estágio aqui de decodificação, tá? Eventualmente, a gente vai usar um sequenciador de microcódigo para quando a instrução é muito complexa. Tá? Ou, se for de instruções simples, eu uso os decodificadores simples mesmo. Tá? Legal. Lembrando que nós temos o Branch Predictor. O Branch Predictor, ele é o que vai prever qual que é o próximo PC, e o próximo PC é buscado tanto da cache de instruções quanto da trace cache. Muito bem. O Branch Predictor, ele... Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Tá. Se a WOP cache deu hit, então quem vai preencher com as instruções decodificadas vai ser o trace cache. Então, esse MUX vai selecionar entre a trace cache, entre o microcode ou entre as instruções simples para jogar na allocation queue. Tá? Instruction Decoded Queue, né? Essa janela aqui, que consegue carregar até 64 micro-ops de cada thread, né? Seria a estação de reserva, que a gente acabou de falar. Tá? Então, a gente aloca nessa fila de instruções. Tá? Essa fila de instruções, então, aqui termina o front-end. Até aqui as instruções estão decodificadas
não sei se isso daqui poderia ser chamado bem de estação de reserva, tá? Mas é as instruções que vão ter que ser alocadas no hobby, tá? Então, aqui é antes da gente fazer a renomeação de registradores. Então, não é bem a estação de reserva. Vamos avançando, a gente vê o back-end. Então, aqui está conectado com aquela fila. Ah, e aqui sim. Aqui nós temos o reorder buffer, que vai ser alocado, tá? Nós temos o hatch, que a gente já falou. Então, nós vamos alocando no reorder buffer e o reorder buffer vai renomear os registradores através do hatch, tá? E nota que ele está usando o esquema de registradores físicos, tá? Então, ele usa um esquema um pouquinho diferente do que a gente viu na aula de hoje, que é do Data in the ROP. Ele usa o Unified Physical Register File. Tá? No caso, é um Unified Physical Register File para inteiros e um para vetoriais. Tá? E aí nós temos a nossa estação de reserva com 97 entradas. Então, eu pego as instruções mais antigas do hobby e jogo aqui dentro dessa estação de reserva. Tá? As estações de reserva, então, vai tentar alocar entradas, assim que os operadores estiverem prontos, ele aloca entradas nas unidades funcionais. E eu tenho várias unidades funcionais, eu tenho tantas unidades funcionais que eu tenho que ter portas para acessar elas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 8 portas para as unidades funcionais. Tá? Eu imagino, então, que eu tenho que ter 8 buffers, ou barramentos separados, para cuidar de todas as instruções que possam ficar prontas ao mesmo tempo. Tá? Quando uma instrução fica pronta, eu tenho que avisar tanto a estação de reserva quanto o hobby, falando, olha, ficou pronto. Tá? Muito bem. Assim que a Reservation Station abre um espaço, porque eu já mandei para execução, o hobby pode mandar mais uma instrução para ser escalonada. E assim por diante. Então, o hobby, no Skylake, 224 entradas, estação de reserva unificada de 97 entradas. Muito bem. A gente ainda tem algum componente a mais que a gente falou, que é o Load Store Queue, ou o Memory Order Buffer, o MOB. Então, o MOB, ele é o que vai cuidar, eventualmente, dos stores, né? No caso aqui, eles só estão usando o Store Buffer, tá? Mas, provavelmente, eles usam as leituras, também passam por um MOB para fazer o forwarding, o adiantamento, tá? E para fazer também a desambiguação de memória. Então, e mais uma coisa que a gente não falou ainda, é esse carinha aqui, o Bob, né? O Bob, o Branch Order Buffer, ele é basicamente um Restore Buffer para instruções de branch. Tá? Ou seja, quando um branch for mal previsto, eu consigo recuperar o estado do hatch e ajustar o front-end mais rapidamente, graças ao Bob. Tá? Então, o Bob, ele é de 48 entradas, quer dizer que dentro desse hobby de 224 entradas, eu posso ter, no máximo, 48 branches, tá? Saltos. Bom, então, é mais ou menos por aí, né? É claro que ainda falta a parte de memória, que a gente vai entrar nas próximas aulas, no subsistema de memória, com L1, L2 e tudo mais, tá? Mas o que é bacana é, a gente pode pegar um esquemático de algum processador moderno e a gente consegue entender um pouco melhor como que funciona. Aqui é um outro esquemático dessa conferência Symposium Security and Privacy de 2019, tá? E a gente pode ver também toda a parte do front-end, a parte do pipeline de memória, a parte do back-end de execução fora de ordem. Tá? E, novamente, a gente consegue entender o que tem em cada parte aqui. Tá? Então, aqui é um zoom, né, só da parte... só da parte
essa parte aqui, né? Ou seja, cada núcleo de processamento vai ter o seu pipeline super escalar com execução fora de ordem, né? Quando a gente olha ele um pouquinho mais de perto, novamente a gente vê componentes que agora a gente está um pouco mais habituado. Tá? Pessoal, para quem quiser entender mais, tá? Tem mais algumas leituras aí sugeridas, tá? Eu espero que esse conjunto de aulas até aqui já tenha dado para a gente entender o front-end e o back-end dos processadores. E agora a gente vai começar a olhar o subsistema de memória, tá? Então era isso que eu tinha.